Continuando o nosso programa, hoje, terça-feira, estamos falando sobre o PCdoB de Mossoró. Participe do programa através das nossas redes sociais. Twitter, tem também o WhatsApp 88028979 e o Instagram, @cenário político TCM. Participe, mande sua pergunta. Já tem pergunta aqui, mas antes vamos trazer um caso que realmente tem acontecido com muita frequência, a gente vê na mídia, mas aconteceu ontem aqui em Mossoró. Um episódio de racismo foi o destaque do dia hoje e teve repercussão política. Um jovem foi alvo de injúria racial durante jogo de basquete nos Jogos da Juventude, os Juvernes, aqui em Mossoró. Na tarde desta segunda-feira, aconteceu um caso de injúria racial durante um jogo de basquete entre duas escolas aqui da cidade. Na ocasião, um dos integrantes foi alvo de gritos racistas e sons de macaco que surgiam nas arquibancadas, como mostra nesse vídeo gravado pelos amigos do jogador. O estudante estava em quadra quando amigos perceberam o que acontecia fora dela. Um crime direto de racismo e injúria racial. Nós procuramos o pai do atleta para falar melhor sobre o caso. Pessoas lá que estavam no ginásio, né? Estavam chamando ele de macaco, emitindo som de macaco, né? Como tem no vídeo, comprovando, e usaram a palavra também King Kong. E a mãe do aluno, que é amigo dele, foi lá, comeu adores por ele, o professor dele também. Teve também uns guardas municipais que foram lá até o local, mas não tiveram como provar e ficou por isso. É como eu estou ali falando antes, o intuito não é que eu queira provar quem foi ou acusar quem foi, eu não quero isso. Eu só quero que meu filho não passe mais por isso, outros filhos também não passem mais por isso. Porque quando é com o nosso filho e a gente não tá perto, a gente não espera, sabe? Tipo, passar por isso. A gente vê na televisão casos parecidos, né? Pessoas sendo instigadas assim e a gente não pode, tipo, deixar isso em branco, passar assim normalmente, entendeu? De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o crime de injúria racial consiste em ofender a honra de alguém com elementos referentes à raça, cor, etnia, origem ou religião. A injúria racial está presente no artigo 140, parágrafo 3 do Código Penal e estabelece pena de 1 a 3 anos, além também de multa. No momento em que aconteceu o episódio, uma mãe de um amigo do garoto estava no local e tomou as dores do adolescente. Jamerson aproveita para agradecê-la. Tem uma pessoa que eu quero falar e citar o nome dela, que eu não sei o nome dela, não vem à memória agora, que é a mãe do Rajiv, que foi que abraçou meu filho. Muito obrigado por você estar nessa hora lá, mais meu filho, por você ter abraçado ele. Infelizmente eu não posso acompanhar ele todos os jogos, eu vou até onde dá pra mim. E não é todos os jogos que eu acompanho. E muito obrigado por você ter feito isso. O pai do Moisés também, que estava lá e abraçou ele também. O professor dele. Muito, muito obrigado. Vocês não têm noção o amor que minha família hoje sente para essas pessoas. O pai e a mãe do estudante ainda realizaram um BO virtual e procuraram as autoridades responsáveis para agir diante do caso. O que eles mais pedem é que não seja rebatida a violência com mais violência, mas que episódios como esse não se repitam nem com o filho, nem com ninguém. No final da tarde desta terça-feira, o diretor da 12ª DIREC, Jadson Arnaud, se manifestou sobre o caso. Queremos dizer inicialmente que a 12 DIREC não vai compactuar, não vai aceitar e não admitirá nenhuma forma de racismo, de injúria racial, de preconceito, de homofobia nos espaços escolares, sejam eles as escolas, onde acontecem os jogos escolares, as atividades culturais, em qualquer área, em qualquer setor onde nós tenhamos
tenhamos a nossa comunidade escolar inserida. A Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer do RN manifestou em nota publicada na tarde desta terça-feira o repúdio à ofensa de cunho racista direcionada ao atleta durante uma das partidas de basquete. A Secretaria enfatiza ainda que cabe a estes setores combater de forma enfática atitudes racistas como essa. Por fim, a Comissão do Juvernes e a presidência da Comissão Disciplinar Especial informam repugnar atitudes desta natureza e determinam a instauração de sindicância para apuração pormenorizada dos fatos, conforme define o artigo 12, inciso 5º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva Estudantil. E reforça: injúria racial não é mal entendido, é crime. Pois é, uma pena, né, que isso ainda aconteça nos tempos de hoje e é mais frequente do que a gente, inclusive, consegue acompanhar. A gente tem mais informações aí que o assunto também repercutiu na Câmara de Mossoró. O vereador Pablo Aires, do PSB, utilizou a palavra na sessão de hoje para manifestar o seu repúdio diante do episódio. Ele disse: ainda há reflexos do racismo no nosso país e, infelizmente, foi o que vimos acontecer aqui em nossa cidade, contra um adolescente que terá impacto ao longo de sua vida. Essa casa tem o papel de deixar claro que o racismo não será permitido em nossa sociedade e nem que um adolescente seja constrangido sendo associado a um macaco por sua cor de pele. Isso é um absurdo, foi o que afirmou Pablo Aires. O vereador Pablo também propôs que a Câmara Municipal possa encaminhar uma moção de solidariedade ao aluno e manifestar repúdio a qualquer posicionamento de injúria racial. A deputada Isolda Dantas também se manifestou sobre o assunto. E tem que ter manifestação, sim, sobre este assunto. É uma questão que não devia acontecer mais. É realmente uma pena que a nossa sociedade ainda normalize tanto um assunto como esse. Não dá para entender por que o jogo não foi interrompido, por que os responsáveis não foram questionados ali na hora, somente depois. Infelizmente, nos dá a sensação de que a situação vai permanecer somente em notas de repúdio e que nenhuma atitude realmente efetiva vai ser tomada em relação a esse crime. Foi um crime que foi cometido, por mais que tenham sido colegas também, adolescentes, eles cometeram crime, sim, contra esse estudante, como vocês viram ali no vídeo exibido pela nossa reportagem. Isso não pode ficar impune e não deve realmente se repetir, assim como disse esse pai. Nossa solidariedade ao estudante, ao pai, à família e a todos que ainda têm que passar por isso, por conta da questão da cor da pele. Infelizmente, essa é a nossa sociedade, a gente tem que mudar. Vamos voltar à nossa conversa com o Paulinho Silva, presidente do PCdoB em Mossoró. Paulinho, o senhor é pré-candidato? Antes eu gostaria de, vendo essa reportagem, né, fiquei aqui... Pois não. Com um sentimento de repúdio, né, Carol, a esse tipo de atitude, né? Nós não podemos admitir que isso é um crime e essas pessoas precisam ser punidas e a escola e todas as instituições onde isso ocorra precisam realizar um trabalho com esses jovens para que nós possamos mudar esse quadro, né? O racismo no Brasil e neste período que nós estamos vivendo, nós tivemos nos últimos tempos e principalmente, né, por conta de alguns discursos vindos desse governo, de incentivo, né, ao preconceito, à discriminação por pessoas negras, contra pessoas negras ou mesmo LGBTQI+, né? Quero até aproveitar que hoje também é o Dia Internacional, né? Contra Dia Internacional das Pessoas LGBTQI+, né? Então, de luta, é um dia de luta, então vamos fortalecer essa luta contra o racismo, contra o preconceito, contra a discriminação e que as pessoas sejam punidas, né? É crime, nós não podemos tolerar, né, esse discurso de ódio que circula e essas práticas de ódio, de preconceito e discriminação. Sim, Carol, eu sou pré-candidato. Inclusive, o meu partido realizou uma conferência, né, esta semana, estadual,
e ali foram apresentadas a nominata do partido, né? A posição do partido, uma resolução em que coloca a análise que o partido faz desse quadro político e da importância de nós participarmos desse pleito com candidaturas do partido representando, né, o projeto do PCdoB na frente Brasil Esperança. Então, eu sou pré-candidato e sou pré-candidato porque me insiro nesse projeto. Acho que pela minha militância no movimento social e no movimento docente, eu estou credenciado como militante, mas também como eleitor, né? Qualquer um de nós poderemos chegar a ser candidato desde que tenha uma pertença a um partido e seja indicado por esse partido, por reconhecimento pela nossa atuação social, no movimento social. Então, eu sou pré-candidato e a deputado federal e pretendo, né, levar, né, no meu... Se for confirmada na convenção a minha candidatura, levar para a sociedade o debate de propostas em torno das mudanças que o Brasil precisa, né? Para a superação de crise, para a gente desenvolver políticas de emprego para o nosso povo, né? Que a gente possa ter políticas de combate à carestia, políticas eficazes, né, para esse tipo, né, contra a morte de indígenas, né, de LGBTs, contra o racismo, né, e em nome da cultura, da ciência e da educação tão atacada neste governo. Então, eu sou pré-candidato dentro desse projeto, que inclusive está lá, né, espelhado com a participação que o PCdoB teve no programa dessa Frente Brasil Esperança, né? Deve fazer dobradinha com algum nome a estadual aqui de Mossoró? A candidata do PCdoB a deputada estadual que nós vamos apoiar é a Júlia Arruda, né? A Júlia Arruda, que foi secretária da Juventude, das Mulheres, né? E que é vereadora do partido em Natal. Então, nós vamos trabalhar para a Júlia Arruda, porque o projeto do PCdoB, né, a nível estadual, é eleger, né, assim, para a Assembleia Legislativa, a Júlia Arruda. Então, é com Júlia Arruda que o PCdoB está apresentando, né? Como é que o senhor vem conversando? Quais são os nomes que vêm sendo colocados aí para a nominata do PCdoB? Então, nós temos para a federal, Paulinho Silva, Patrícia Santiago, que é uma jovem negra, né? Mulher negra, militante da UJS, da União da Juventude Socialista. Então, uma jovem que representa a mulher, a negra, né? Toda a comunidade negra. Então, a juventude. Então, é uma jovem que tem uma atuação lá em Natal, na região de Natal, principalmente na capital, significativa. E a Vilma Leão, que é de Parnamirim, são os deputados federais, né? E o deputado a estadual, nós temos a Júlia Arruda, né? E Aldiclésio, lá de Correios Novos. Em relação a essa questão ainda que a gente falou no iniciozinho do programa, de uma resistência em relação aos nomes que estavam sendo conversados pelo PT para fazer parte da chapa com Fátima Bezerra, o PCdoB do Apodi se mostrou muito resistente. E, inclusive, ainda não divulgou o voto a Fátima Bezerra. Diz que já chegou a dizer que apoia Carlos Eduardo, mas é muito resistente em relação a essa união com os bacuraus, né? Que lá em Apodi é muito forte. Como é que o PCdoB de Mossoró vê essa situação? Eu acho que na resolução da reunião de quinta-feira, né, passada, nós tivemos uma discussão, não assim específica sobre essa questão, mas como deve se comportar o PCdoB. E nós estamos participando de uma frente, né, com um programa que visa aí
né, manter este governo, mas avançar no sentido do que ele propõe para o desenvolvimento do nosso Estado. Eu acho que o PCdoB da PUDI deve seguir a orientação, né, dessa discussão que o PCdoB tem fazendo. Acredito que vai avançar nesse sentido, né? Existe, claro, as questões locais, mas eu acho que é um momento da gente pensar nas proposições do partido, nos interesses do partido e do nosso Estado. E, portanto, eu acho que eles vão saber encontrar uma saída que acomode essa proposição do PCdoB lá em Apodi também. Eu acredito que isso vai acontecer. Paulinho Silva, presidente do PCdoB em Mossoró, muito obrigada pela presença no programa de hoje. Obrigado, Carol. Obrigado a todos que nos acompanharam, né? Como tenho dito, é sempre um momento importante. Quanto mais a gente debater essas eleições com variados setores da sociedade, né? Forças, representações democráticas, acho que a gente estará contribuindo para que nós possamos realmente eleger em 2022 uma proposta capaz de realmente de fazer esse país avançar, de fazer o RN avançar em termos tanto econômicos como da política, da democracia, né? E que tudo seja para o bem das pessoas, né? Para o bem comum. É para isso que serve a política, né? E é para isso que nós estamos, atuamos e militamos no movimento social e na política. Muito obrigado. Boa noite. Seja sempre bem-vindo, Paulinho. Muito obrigada a você pela audiência no programa de hoje. Um alô para João, diretor da UPA do BH. Muito obrigada. Amanhã, 7h25 da noite, a gente se encontra ao vivo aqui novamente na TCM HD. Uma ótima noite e até lá.